Bom pessoal, hoje vamos dar uma lembrada então aqui nos vídeos aqui para o nosso estúdio, certo? É sempre bom revisar. Vídeos tem tudo para cair nessa prova, a gente sabe por quê, né? Mas vamos enfatizar também que tem algumas outras viroses comuns aqui no estado que a gente tem que dar uma olhada, tá? Então eu resolvi dividir aqui os vídeos de acordo com o quê? Com o seu tipo de material genético, onde a gente tem 4 classificações interessantes, né? O DNA vírus, o retrovírus, os RNA vírus de fita simples de senso positivo e os RNA vírus de fita simples de senso negativo. Começamos então com os DNA vírus. Não esqueça que se eles apresentam o DNA com material genético, eles vão apresentar o ciclo lítico e também podem apresentar o ciclo lisogênico, já que automaticamente o DNA pode se inserir no material genético celular e ficar naquele estado de latência, certo? Essa é a vantagem de quem apresenta DNA no seu ciclo, né? Temos então aqui a Catapora herpes. Ambas são formadas por chamados herpes vírus, né? Não é à toa que a catapora, se ela tem uma reincidência, ela reaparece com uma doença desconhecida como herpes zoster, certo? Importante destacar isso aqui. Bom, além dessas duas, a gente também tem a varíola. A varíola foi uma doença que foi a primeira doença a ser extinta por vacinação. É bastante importante esse destaque ali da vacinação como medida preventiva para evitar que essas doenças se espalhem pelo planeta. A gente vê a busca agora pela vacina para as viroses, e a gente vê a importância delas aqui no meio, certo? Então, a primeira vacina a ser fabricada também, é algo bastante importante da gente destacar, também o DNA vírus. Temos aí o HPV, temos a vacina bem eficiente para essa virose, né? Que a vacina que ela comete um pequeno grupo, geralmente grupo 16 e 18 dos tipos de HPV, que são aqueles que podem causar o câncer do colo do útero, certo? Se uma pessoa tem HPV, ela vai ter a vida inteira, isso é uma característica dos DNA vírus, mas não quer dizer que ela vá se expressar de novo. A vacina, além de, no caso, evitar o contágio, ela também permite um controle de qualquer tipo de forma ulcerosa, ou seja, de cancerosa, de um tumor, por forma então ali do HPV. Então, mulheres que têm HPV, mas tomaram a vacina, elas inibem o desenvolvimento então de casos mais graves da doença, isso é muito importante. E temos ainda a hepatite B, é a única das hepatites que é formada de um DNA vírus e ela tem vacinação. A hepatite B, como a maioria das hepatites, é transmitida pelo ato sexual e por sangue contaminado. Então, objetos contaminados com sangue passam a hepatite, que cristaliza, então ela consegue sobreviver fora do corpo do hospedeiro. Diferente aqui do que acontece com o HIV, certo? O HIV é um retrovírus, então ele tem aquele ciclo que ele tem o seu RNA, ele transcreve isso em DNA pela transcriptase reversa, para depois começar seu ciclo. Então, ele tem ciclo lítico e também pode ter o ciclo lisogênico. O HIV, então, é um vírus que não consegue cristalizar, então ele não vive fora do hospedeiro e automaticamente não consegue sobreviver em ambientes fora do indivíduo. Então, por isso que objetos contaminados não costumam transmitir HIV, e sim a hepatite, é uma confusão bastante comum. Não esqueça que é o linfócito TCD4, o linfócito T auxiliador, célula que é hospedeira então desse HIV dentro do nosso corpo. Temos aqui os RNA de fita senso positivo. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele já cai direto como transcrição. O RNA senso positivo, ele é análogo ao RNA mensageiro, aquele que está pronto para ser lido. Nós temos então um grande grupo de doenças aqui, como a rubéola, doença característica de fase infantil, pode gerar uma formação fetal em mulheres grávidas que se contaminam com essa doença. Poliomielite, também conhecida como paralisia infantil, doença bastante agressiva também, todas com vacinação. Notem que eu só botei vermelho, tem vacina, A hepatite A e C, hepatite A tem vacinação, hepatite C não. A hepatite A é transmitida por água e alimentos contaminados. É importante fazer esse destaque, porque ela tem a ver com questão de higiene, então países subdesenvolvidos tem muito de hepatite A. Temos aí o chikungunya, que junto ali com até a rubéola são os chamados todavírus, e temos também aqui os coronavírus, que estão bem na fama, infelizmente, Temos aí o Covid-19, que é um exemplo disso. É um vírus que sofre cristalização, por isso que ele consegue sobreviver sobre alguns tipos de superfície durante um certo período, certo? Esse grupo de vírus é um vírus extremamente comum, todo mundo já deve ter tido contato com algum tipo de coronavírus em alguma fase da sua vida, contamina vários mamíferos, mas esses 3 causaram problemas na população humana. O MERS foi a forma mais mortal, com mais de 30% de índice de mortalidade, mas ficou bem restrito em algumas áreas. O SARS, que teve uma mortalidade de 10%, foi a segunda com maior nível de mortalidade, que contaminou a Eurásia, E aí o Covid-19, que tomou conta do mundo, Uma doença que ela tem um índice que começou com cerca de 2% de mortalidade, mas isso é muito do país. Por exemplo, no Brasil ela chegou na casa dos 5%. Então é uma doença que ela está considerada hoje 10 vezes mais mortal que H1N1, por exemplo, que foi um problema sério mundial também.
Tá? Então, a nossa pandemia atual, e infelizmente se espera que não seja a única, a gente provavelmente vai passar em alguns outros períodos com isso, a gente vai ter que mudar o sistema de saúde mundial para combater isso aqui. Tá? A gente tem que parar de pensar na individualidade, pensar na coletividade, porque se um país não controla, os outros também podem se infectar. Então tem que ser uma coisa global. Tá? Existe até um estudo interessante da criação de uma Constituição Mundial, para que todos tenham que seguir essas regras como medidas paliativas para a questão de pandemias e problemas internacionais que bastante interessante destacar. A ONU está formulando algo semelhante a isso e vai entrar em discussões mais para frente. Então, olha o problema que ele trouxe para a gente, né? Essa questão ali de como controlar a pandemia, como é que isso tem que ser feito de maneira universalizada. Bom, além disso, nós temos também os flavivírus. Dengue, febre amarela, zika, febre do nível ocidental, geralmente assintomática, mas nos vestibulares não. Tá? Então ela acaba aparecendo. Todos então são do RNA de fita positiva. Já os RNA de fita negativa, temos aí então o clássico exemplo do influenza. O vírus da gripe então se utiliza desse mecanismo onde ele vai ter que entrar com RNA, esse RNA vai ter que transcrever um texto positivo para depois começar a síntese. É um pouco mais trabalhoso, mas pelo visto funciona, porque a gripe está aí, né? A raiva, a hidrofobia também tem essa característica, o ebola, uma doença bastante agressiva, sempre bom destacar, e sarampo e a cachumba também dessas doenças infantis tem essa característica. Pessoal, dessas doenças, quais são os problemas hoje em dia em Santa Catarina? Covid-19 é mundial, é óbvio que Santa Catarina também é um problema, mas a gente pode destacar nesse primeiro semestre algumas doenças que acabaram impactando bastante também. O sarampo, continua se alastrando, apesar de ter diminuído bastante pelo convívio social ter reduzido também, mas uma doença que teve mais de 300 casos só nesse primeiro semestre na cidade de Joinville foi a dengue, ela voltou com força ali. Então, um problema sério, uma doença grave que tem se aproveitado dessa situação para poder se propagar com mais facilidade ainda. Outra questão interessante que a gente destaca aqui, da doença grave também, mas que está sendo a tentativa de controlar para que ela não cause um problema, a influenza, a vacinação da H1N1, que a gente está procurando principalmente vacinar as pessoas mais idosas para evitar que elas tenham um problema subsequente ainda junto com a Covid-19, o problema seja de uma forma ainda mais agressiva. Certo? Então são essas 4 doenças que eu destaco para vocês vestibulares aqui para Santa Catarina. Certo? Outra coisa interessante que a gente tem aqui são os vetores. Temos o Aedes, o grupo do Aedes, o Hemagogos e o Sabetes. Hemagogos e Sabetes são os transmissores somente da febre amarela. É importante fazer esse destaque. A febre amarela então tem mais vetores que qualquer outra doença viral. Do Aedes, a gente tem todo aquele grupo de flavivírus e ainda um tipo de togavírus que é o chikungunya, todos transmitidos então por esse mosquito. Tá certo? Então só essa base aqui, eu aconselho a fazer isso bem colorido no caderno, um esqueminha bem bacana, para vocês conseguirem se orientar e conseguir separar bem as coisas. Daqui a pouco vem a aula de exercício. Tá? Então primeiro dá uma olhada nisso, faça o exercício e daqui a pouco vem a correção. Certo? Até daqui a pouco então, pessoal.